Bomba no Corinthians, Memphis Depay tem proposta do Beşiktaş da Turquia. Importante, Memphis Depay tem proposta do Beşiktaş da Turquia. A informação foi divulgada pela imprensa turca, que traz uma série de detalhes, entre eles a vontade de Memphis Depay em deixar o Brasil e voltar para o futebol europeu. Também, de acordo com a publicação, um jogador do Beşiktaş chamado Hudson, que já jogou com o Memphis no PSV, é quem tem ajudado no processo de convencimento. Os atletas atuaram juntos no PSV e hoje Hudson é ídolo do torcedor do Beşiktaş e tem passado uma série de manhas e coisas positivas do futebol turco para tentar convencer o Memphis a fazer negócio. Do ponto de vista financeiro, a operação não é complicada para o Beşiktaş. Isso porque a multa rescisória do Memphis com o Corinthians é de 10 milhões de euros, ou seja, basta pagar algo na casa dos 64 milhões de reais para levar o atacante holandês, que na semana passada se tornou o maior artilheiro da história da sua seleção. Foram 50 gols marcados ao lado de Robin van Persie em 102 partidas. Importante contar que o Corinthians tem apenas metade dos 10 milhões de euros em caso de pagamento da multa rescisória. Tudo isso está estabelecido no contrato do Memphis desde a chegada dele ao Brasil. Por consequência, se o Memphis topar ser vendido ao Beşiktaş, o Corinthians não pode fazer absolutamente nada e fica com apenas 32 milhões de reais. Pouco diante de tudo que o Memphis tem conseguido entregar desde que foi contratado há um ano. Por exemplo, na atual temporada, o atacante holandês soma 32 jogos, com 10 gols e 11 assistências, participação importante na conquista do título do Campeonato Paulista, que colocou fim a um jejum de praticamente 6 anos sem taças. Nesse momento, o que o Corinthians pode fazer é torcer para que o Memphis Depay recuse a proposta do Beşiktaş. Seria importante também que o Timão acertasse o pagamento do prêmio referente ao Campeonato Paulista, que segue em atraso. No contrato entre as partes está previsto que qualquer título conquistado pelo Memphis lhe garante 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos. O Corinthians não fez esse pagamento e, por conta disso, já tem uma multa de 10% acrescida ao valor do acordo. Hoje a dívida do Timão é de mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais, com juros de 1,5% ao mês. Só para completar, a pergunta que eu deixo para você é: se o Memphis decidir voltar para a Europa, como você investiria esses mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais que o Memphis custa por mês? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais: o Corinthians nem exige uma compensação financeira, e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão. Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos 2 milhões de reais por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.